Chegamos a mais uma segunda-feira, uma feliz semana para você e hoje, dia 17 de março, estamos aí caminhando para o meado do mês. Obrigada, meu Deus, por todos esses dias o Senhor estar nos sustentando, estar nos fortalecendo e que assim o Senhor continue te dando força para mais uma semana, mais o início de semana, retornando ao trabalho, às atividades para quem sai de casa e que possamos começar essa semana com um sentimento de superação, de fé, de força, de garra, de que Deus é conosco, o Senhor está na nossa frente, vai dar certo, sabe? Nós precisamos acreditar nisso, queridos. Eu sei que às vezes não é fácil, eu sei que às vezes as lágrimas, as dificuldades, eu sei que tudo isso tenta nos paralisar, eu sei que muitos são os pensamentos, somos bombardeados todos os dias por pensamentos, por sentimentos. Que o Senhor possa estar falando com você nesse dia e hoje nós vamos estar meditando sobre nem sempre o melhor é seguir em frente. Atualmente, muitas pessoas gostam de utilizar frases de efeito como siga sempre em frente, nunca pare e jamais retroceda. Palavras como essas podem até soar bonito, porém são perigosas. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, diz que aquele rapaz saiu da casa do seu pai, mas gastou tudo e ficou sem rumo nem direção. Perdido em seus desvaneios, quando ele caiu em si, ele compreendeu que a melhor opção seria retroceder e voltar ao lugar de onde jamais deveria ter saído. O filho pródigo não precisou de um sermão, nem de uma frase de efeito. Ele simplesmente parou e pensou que o melhor era retornar. Nem sempre seguir em frente é o melhor. Existem momentos em que é preciso voltar e pedir perdão, retroceder e recomeçar de onde parou. A história do filho pródigo nos ensina uma importante lição. Ela mostra que, para tornarmos a melhor decisão, devemos ter humildade e reconhecer os nossos erros, com prudência e sabedoria. Afinal, nem sempre o melhor é seguir em frente, pois muitas vezes também será necessário voltar atrás. A frase de hoje ela diz que às vezes é necessário retroceder para entender o valor das coisas. E aqui tem uma questão nessa devocional de hoje que você pode se perguntar assim, mas Polly, quando é que eu entendo, quando é que eu posso perceber que é para voltar, que é para retroceder? Porque o mundo, as redes sociais, né, a grande massa vai dizer assim, avance, conquiste, não desista, você tem que caminhar, você tem que olhar para frente. Tudo vai ser nesse sentido. E realmente é para ser. Mas é importante que você... Aí a gente vai trazer novamente aquela questão do autoconhecimento, de você se analisar e você olhar para dentro de você e para a situação a qual você está passando e reconhecer. Você precisa reconhecer. Esse problema, essa situação gerou por quê? Está acontecendo por quê? Eu tenho participação, eu colaborei com isso. O que eu estou passando é fruto de algo que eu fiz, de algo que eu não fiz. Então, quando nós fazemos essa reflexão, quando nós paramos para meditar dentro do que está acontecendo, a gente olha para dentro da gente e faz essa análise, tenha certeza, você vai ter a resposta. Porque quando é uma consequência, quando é algo que foi gerado por conta de uma atitude errada ou precipitada nossa, ainda que seja uma atitude ingênua, mas foi nossa, é preciso fazer o caminho de volta. Como o filho pródigo, como esse exemplo de Lucas 15, da história do filho pródigo nos conta, que é a nossa referência de hoje. Perceba que depois que ele gasta tudo, fica perambulando, não tem onde botar a cabeça, nem de onde comprar comida, chega ao ponto de comer a ração dos animais. Aí ele vai dizer assim, não, aqui é o cúmulo do absurdo, eu tô comendo ração de bicho. Na casa do meu pai tem tudo. Na casa do meu pai, os empregados comem melhor, estão comendo comida de gente.
Será que eu vou voltar, eu vou pedir perdão ao meu pai para que ele me aceite nem como um funcionário, nem que seja como um funcionário? Isso é fazer o caminho de volta, é você olhar para dentro de você, é você se autoanalisar, você reconhecer o X da questão e você retroceder, voltar, pedir perdão, sabe? Reconhecer. O problema é que muitos de nós, eu e você, nós não queremos olhar para dentro de nós. É muito mais fácil, é muito menos doloroso, exige muito menos de nós quando a gente fica só procurando no outro. Ah, mas porque você não falou? Porque eu vi, mas você devia ter dito. Mas você e eu. O que é que nós poderíamos ter feito para evitar algumas coisas? O que é que eu aprendi que quando um problema, uma situação, algo vem até você, você já tem participação. Ainda que você não fale, que você não escolha, não decida nada, mas se você ficou consciente da situação, se você esteve a par da situação, alguma responsabilidade nós temos. Ou de orar, ou de falar, ou de alertar, ou de chamar a pessoa, ou não chamar. Nós temos, queridos, porque nada acontece. Eu penso que nada acontece à toa. Para mim, tudo acontece debaixo de uma permissão de Deus, por algum motivo. Então, a gente precisa se responsabilizar, parar, sabe? Para quem é crente aqui, parar de ser crente, de olhar só a trave do outro, o defeito do outro. Ah, mas porque a igreja tá assim por causa disso, por causa... Sim, tá. E você? Eu observo coisas erradas em todo lugar. Dentro da minha casa, na casa dos outros, na escola, no trabalho, na igreja, qualquer lugar. A gente observa coisa errada. Só que isso são só coisas que acontecem errado. O que é que eu e você nós fazemos diante de relatos de coisas erradas, de pessoas erradas? A gente precisa o quê? Olhar para dentro da nossa vida e entender e perceber o quanto que isso interfere ou não na minha vida. Quanto que o pecado do outro interfere na minha vida? Quanto que o erro do outro? O quanto que isso que aconteceu, que está acontecendo, você fez algo de errado e agora você está pagando o preço por isso. O que é que você faz? A gente precisa pagar o preço, a gente precisa correr atrás do prejuízo. Pedir a Deus misericórdia, que nos perdoe, que nos ajude, nos livre da mão, do Senhor de agir com justiça sobre nós. Mas, queridos, não tem como a gente recomeçar, reconstruir, dar um passo adiante sem muitas vezes dar um passo para trás. Para que o filho pródigo voltasse para casa, recomeçasse a sua vida, recomeçasse a sua história, desse um passo para avançar na dignidade, na integridade que ele havia perdido, o que foi que ele precisou fazer? Ele precisou reconhecer e voltar. E o pedido que ele fez para voltar para o pai, eu não sei se você sabe, mas não foi para que o pai reconhecesse ele como filho, não. Ele pediu para que o pai aceitasse como um empregado, porque ele percebeu o tamanho da besteira e da burrada que ele fez. Mas o pai que é pai, ele sabe que o que ele tem, mesmo que ele não quisesse, já é do filho. O filho tem direito, não tem quem negue isso. Ele pode não dar por qualquer outro tipo de motivo, mas o filho tem direito, é sangue do sangue. Então, é assim que nós precisamos entender, queridos. Porque às vezes você pode estar com uma ideia fictícia, e fixa de que você só pode avançar, de que reconhecer é dar lugar ao diabo, de que estar desempregado é dar lugar ao diabo, ficar sem comprar alguma coisa é dar lugar ao diabo, viver por um período de tempo em escassez é dar lugar ao diabo. Quem disse isso? Dar lugar ao diabo é não entender o momento certo de retroceder. Quando eu não entendo qual é o momento certo de voltar ou de avançar, eu estou dando lugar ao diabo. Estou permitindo que ele, em algum momento, ele haja na minha vida em alguma brecha. Então, o cuidado que nós precisamos ter hoje é esse. Entender o momento certo de retroceder. A história do filho pródigo, ela nos ensina justamente isso. Mostra que para que a gente possa tomar uma melhor decisão, a gente precisa sim
urgentemente ter humildade, reconhecer os nossos erros e, com prudência e sabedoria, partir para o próximo passo. Sabe qual foi a prudência e a sabedoria que ele teve? Eu sei que eu não tenho o direito de estar como filho do meu pai pelo que eu fiz, mas eu vou pedir a ele nem que seja um lugar como funcionário. Porque ele sabia que o direito de filho, de herdar, de ter o direito de usufruir de tudo ali, ele abriu mão. Então, como ele abriu mão, ele não se sentia no direito de dizer assim, pai, eu tenho direito, eu quero voltar para dentro de casa. E aí, cadê? Abre a porta para mim. Não. Quem se arrepende de verdade, quem entende, quem sabe e reconhece o que fez e não tem problema de se chocar com o seu eu, com as sombras do seu ego, da sua vida, com o seu orgulho, né, com aquilo que você é de fato, que ninguém sabe, mas você e eu, nós sabemos que nós somos no secreto. Quando a gente sabe, quando a gente não tem medo de se enfrentar, de enfrentar a nós mesmos, a gente vai, enfrenta, coloca diante de Deus, pede a Ele misericórdia, mas faz a coisa certa. Então, o que o Senhor quer nos mostrar é isso. Às vezes é necessário retroceder para entender o valor das coisas. É aquele ditado, né? Que a gente diz às vezes que algumas pessoas só dão valor quando perde. Eu tenho tentado, buscado aprender e a viver de uma forma de que eu venha dar valor às coisas sem precisar perder. Sabe, eu quero muito aprender sem precisar estar passando por problema, sem precisar estar quebrando a cara, sem precisar estar tendo que fazer esse caminho de volta que o filho pródigo fez. Então, quando nós abrimos mão do direito que nós temos de filho, quando nós não queremos aquilo que Deus nos dá, tenha certeza, queridos, que Deus, Ele te espera. Nem sempre o Senhor vai te buscar. Nem sempre Ele manda alguém te buscar, te tirar de onde você está. Às vezes Ele espera você reconhecer, você chegar num ponto de estar pronto para viver o novo de Deus, o recomeço em Deus. Então, entenda isso. Entenda isso. Não é feio pedir perdão, não é feio reconhecer, não é feio passar por problemas, não é feio estar na pior em algum momento. Feio é não reconhecer e ficar nessa situação de, sabe, a vida toda, simplesmente por não querer reconhecer e não permitir que o poder de Deus, Ele haja através da sua vida. Que possamos ser filhos obedientes, filhos que reconhecem o amor a Deus, que reconhecem a soberania, a grandeza de Deus e que faz por onde merecer tudo aquilo que nós temos direitos como filho. Que o Senhor te abençoe e que seja uma semana abençoada em nome de Jesus.